mas aprove a Deus todas as coisas. E confesso aos irmãos que quando a irmã fez o convite, há uns dias atrás, ela falou comigo, eu falei com o Claudinei, Claudinei, me abença, me ajude. Aí eu falei assim, se for do Senhor, se eu permitir, ela vai concretizar, mas também aprove a Deus as coisas, e agradeço a irmã pelo convite, pela responsabilidade. E Deus colocou uma palavra no meu coração que está escrito no livro de Jó. Jó desde pequeno que eu ia ali para Jó primeiro. Em Jó primeiro, vamos ler 4 capítulos, 5, o 6 até o 11. Jó primeiro, do 6 até o 11. Desde pequeno, né, que eu ia ali para a cidade de Varzedo, perto de São Doutor Jesus, e minhas tias ali evangélicas, e fazia, né, de tudo para mim estar na igreja. E sempre tinha um louvor que, não sei porquê, quando tocava, mesmo sem ser evangélico, tocava no meu coração e fazia sair lágrimas dos meus olhos. E hoje eu entendo, né, era o louvor de Jó, se eu não me engano, nesse modelo, não é essa versão mais nova, é o antigo de Rosiane, né? Cassiane, eu acho, Cassiane. Rose Nascimento, isso. E aí quando tocava aquele louvor, meu coração tremia e a lágrima vinha nos meus olhos, eu sem entender, mas hoje eu creio que era um chamado de Deus na minha vida. Amém? Vamos ler para nos ganharmos tempo. Todos acharam? Amém, glória a Deus. O título diz assim: Os ataques de Satanás. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. O 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme a Jó a Deus debalde? Porventura tão não cercastes de proteção, e ele a sua casa, e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo o quanto tem, e verás que não blasfemará contra ti na tua face. Vou ler só o 12 aqui para finalizar. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendei a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Só até aí, amém? É um livro bastante conhecido e uma história bastante conhecida. Só que quando eu estava lendo, pastor, essa passagem de Jó, o que me chamou a atenção foi essa palavra aqui, debalde. E eu fui pesquisar o que era o significado de debalde. Significa, em frases, sacrifícios em vão. Satanás quis dizer a Deus que ele errou na escolha do seu servo, que Deus estava errando no que estava dizendo de Jó. E assim Deus permitiu que o inimigo ele tocasse na família e nos bens de Jó. Mas só que o interessante também é outra palavra aqui que diz sobre cerca. Então Satanás, antes dele subir ao céu, ele já tinha tentado afligir Jó. Ele já tinha tentado deixar Jó com dúvida sobre o Deus que ele servia. Mas só que Jó era cercado, porque Jó era íntegro,
ele era correto e ele era um homem honesto e que fugia do mal. Então, aqui me ensina, já vai me dando uma revelação, que para a gente ser um homem direto e reto ao Senhor, temos que obedecer a sua vontade, fazer o ir do Senhor, fazer o querer de Deus e viver um mundo de retidão ao Senhor, o mundo de Deus, o mundo do Senhor. O que o Senhor, Ele pede para mim e para você é retidão, é honestidade, é sinceridade perante ao seu coração, é perante aos olhos de Deus que a gente tem que ser sincero, é perante aos olhos de Deus que a gente tem que mostrar o que verdadeiramente a gente é um adorador do Senhor. Porque sem o Senhor nada poderemos fazer. Mas olha, quando Satanás fala ao Senhor que tem uma cerca, significa que é a proteção. Cerca, quando você compra um terreno, antes de você construir, você já faz a cerca, mostrando que tem dono. Então Deus, quando ele cerca Jó, ele está falando, ele já sabia que era Satanás. Ei, nesse aí você não toca, porque a cerca está. A cerca de Jesus está na minha vida, está na sua. Satanás, ele tenta até tocar na gente. Satanás, ele tenta até falar com Deus que a gente não vai dar certo. Mas tem aquela palavra aí que diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então ali estava um escolhido do Senhor. Ali, na verdade, estava uma chamada que o Senhor tinha perante a terra. Foi dito aqui sobre Abraão, que Abraão teve uma determinação. E como eu disse ao pastor uma vez, eu falei: pastor, eu levo a Bíblia a sério, levo. A Bíblia é o manual da vida. Mas a Bíblia, ela narra experiências. A Bíblia, ela vai narrar para você aumentar a sua fé. Porque se Deus, ele fez na vida de Jó, se Deus, ele fez na vida de Abraão, ele pode fazer muito mais nas nossas vidas. Eu não vou sair sem a ordenância de Deus para algum lugar. Tem muitas pessoas que chegam e falam: vai mudar, vai para um lugar maior, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas espere o tempo do Senhor. Porque Jó aqui também fala de tempo. Porque Jó, quando ele indaga ao Senhor sobre o que está acontecendo na sua vida, Jesus está dizendo: calma, Jó, eu preciso de você. Eu preciso mostrar a Satanás, para que ele não tenha dúvida de quem eu escolho, de quem eu chamo e de quem eu trago para a minha presença. Muito verdade é que Jó ali, nas suas indagações, ele amaldiçoou até o seu dia que ele tinha nascido. Jó amaldiçoou até a hora do seu nascimento. Mas Deus, por misericórdia, se cala perante Jó. E mais uma coisa que me chama a atenção aqui no livro de Jó é sobre seus amigos. Tem amigos de Jó que diz que Jó está em pecado. Mas só que aí Deus está falando: olha, nem tudo que você está passando é para qualquer um saber. Tem coisa que no secreto é só eu e você. Vai ter prova no secreto que vai ser só você e Deus. Porque uma palavra maldita, ela pode lhe turbar. Uma palavra mal vinda da boca de um irmão, ela pode lhe turbar. Uma palavra mal vinda da boca de uma pessoa, ela pode lhe turbar, irmãos. E muitas das vezes tem pessoas que usam a Bíblia não para edificar, ou muitas das vezes para aumentar a fé das pessoas. Mas tem muitos por aí, pastor, que só usa para bater, usar para bater. E a palavra de Deus, irmãos, ela fala que ela é suave e doce aos nossos corações. Deus, ele corrige, ele exorta a quem ele ama. Ele vai usar palavras sim para te mostrar direcionamento. Deus vai lhe mostrar a palavra para um conserto, para a direção que ele te quer, não para te matar. Deus,
A Bíblia diz que todos aqueles que estão vêm a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos. E todos aqueles que vão a Ele, Ele não vai me lançar fora. E Deus, mais na frente aqui com Jó, o que me chama a atenção é que quando no capítulo 2, Satanás ele toca também na saúde de Jó. Ele não contente porque Jó não blasfemou ao Senhor, ele pede a Deus mais uma oportunidade, sendo que uma já não bastasse. Ele agora vai tocar na saúde de Jó, ele vai tocar na carne, nos ossos de Jó. Mas Deus não deixa com que ele toque na sua alma. Muitas das vezes Deus vai permitir que passamos alvos, que passamos por lutas, por provas. Mas isso aí é só para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. Satanás não sabia que ele estava ali em um plano para poder aumentar mais ainda a fé de Jó, mais ainda a fé que Jó tinha no Senhor. Olha só, ele toca na saúde de Jó. Só que o interessante é, Jó perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu toda a riqueza. Só que quando ele toca na alma de Jó, Deus deixa quem ao lado de Jó? A sua esposa. Deus deixa a sua esposa ao lado de Jó, porque a Bíblia diz que quando casa se torna uma carne. Mas eu falei, Jesus, você se torna uma carne só. O que eu falar é pela minha mulher, o que minha mulher falar é pelo meu marido. Aí eu fui lendo mais um pouquinho. A mulher diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. A resposta de Jó: como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitar o bem de Deus com prazer, e o mal tu não queres aceitar. Jó rapidamente anula as palavras lançadas dela. Satanás já perdeu o poder de novo. Eita Deus, glória a Deus, aleluia. Então assim, quando ela lança essas palavras e Jó a repreende, ele perde o poder todo de novo que tinha sobre a vida de Jó. E ali vai passando os tempos, vai passando, e Jó vai indagando ao Senhor. E muitas das vezes é o que fazemos nas nossas vidas. Indagamos e Deus ele se cala por um tempo perante a Jó. Porque a minha dor e a sua dor que estamos passando é só para ser exaltado e glorificado o nome do Senhor. O inimigo ele tenta de todas as formas. Mas o que me chamou a atenção aqui foi uma aula para mim, porque eu vindo passando por uma luta e eu falei assim: Jesus, será que o Senhor não está vendo todas as minhas aflições? E Satanás está brincando com a minha vida? E aí, quando eu li essa passagem aqui, que quando Jó repreende a esposa dele, eu entendi que em momento algum, por circunstância nenhuma, devemos dar glória ao diabo. Porque quando a gente fala, a gente associa as nossas lutas e a gente diz que o inimigo ele já venceu uma área da nossa vida. Estamos totalmente equivocados. Estamos totalmente errados em falar isso. Jó aqui ele declara que Deus deu, Deus tomou. No sair do ventre da minha mãe é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele tomou. Cai por terra o inimigo de Deus. Irmãos, eu vou rapidinho aqui falar algo a vocês que aconteceu comigo. Em meio a esse áudio eu estava dando glórias e venturas ao diabo. Mas eu não sabia que
Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Rapidinho aqui, só para... eu vou voltar para a palavra, mas Deus está tocando no meu coração para falar isso aqui. Eu passei por uma luta psicológica e espiritual na minha mente, na minha vida, onde Claudinei, hoje ele não está aqui, mas ele é um grande testemunho, onde a gente chegou no monte e fez uma roda assim, os irmãos, e começou a orar por mim. E naquilo ali eu comecei a chorar e falar assim: Senhor, se esses homens que o Senhor botou na minha vida como meus amigos estão lutando por mim, porque eu tenho que desistir de mim mesmo. E ali eu lasquei uma carta, estava dentro da minha Bíblia, uma carta essa de despedida, irmãos. Uma carta onde eu estava deixando despedida, porque o que o diabo estava botando na minha cabeça era o suicídio. E aí eu lasquei a carta na frente deles e a glória de Deus desceu ali. Um irmão foi tomado de línguas, outro começou a chorar e me abraçar, eu comecei a chorar junto. Eu falei assim: Senhor, por que eu passei por tanta coisa e venho passando na minha vida? E aí demorou 8 dias, de 8 a 10 dias, não vou dizer assim o certo. Aquele espírito voltou a me cutucar, irmão. Eu falei: misericórdia, Senhor, de novo. A minha alegria era quando eu chegava na igreja, mas quando eu saía da igreja, passava um filme na minha cabeça e eu falava assim: vou voltar para tudo de novo. Passa-se 8 dias, aquele espírito começa a me incomodar de novo, eu repreendendo. Aí agora eu falei: não, Senhor, agora quem tem que lutar sou eu. Agora quem tem que buscar sou eu. Quem tem que buscar a vitória sou eu. E nisso eu comecei a orar, a pedir a Deus. Uma amiga minha de infância me liga: tá podendo falar? Eu falei assim: ô minha irmã, daqui a pouco eu falo com vocês. Ela falou: tá certo, eu vou dar café à minha filha aqui, vou pôr ela para dormir e vou te ligar de volta. Eu falei: certo, me ligue, é o tempo que eu me desocupo aqui também. E eu com aquela vontade, sabe, nós voltando aquela vontade ao meu coração de tirar minha própria vida. Quando essa amiga minha me liga, ela fala: Anderson, eu falei: oi, meu irmão, fala. Você está bem? Eu falei: tô. E você? Quando eu falei: e você? Meu filho, estou passando por uma situação, meu amigo, e só Jesus na minha vida. Eu falei: pronto, não tem outro. Se é só Jesus, tenha certeza que a vitória é certa. Ela: não estou querendo tirar minha própria vida. Eu falei: meu Deus. Eu falei: como é que é? Ela falou: estou querendo tirar minha própria vida. Pastor, ali não foi eu não, irmãos. Foi o Espírito Santo do Senhor que me tomou naquela noite. Eu falei: como é que é? Você é maluca? Rapaz, e eu com sentimento no meu coração de eu tirar a minha. E aí eu comecei: Senhor, dá direção aqui, Pai. E aí, em outro momento que eu fui edificando a vida dela, a Deus não. O Espírito Santo foi me usando para edificar a vida dela, a minha foi sendo edificada junto. Eu falei: meu Deus, estou me arrepiando todo aqui, meu Pai. E eu falei assim: meu Deus, o que é isso, Senhor? E aí Deus, ele foi bradando ao coração e eu falando palavras a ela. E aí quando acabou, ela falou assim: meu irmão, muito obrigado. Eu descobri que meu esposo, ele alugou uma casa, mobiliou e botou uma amante dele. E eu estou grávida dele 8 meses, a minha barriga está dura, provavelmente eu já perdi a criança. Eu falei: está repreendido, meu filho. Lute pela sua família. Porque Deus, ele nunca vai destruir um lar para construir outro. E aí, Deus foi ministrando ali ao meu coração, foi ministrando para ela, e eu falando: minha irmã, a única coisa que Deus
não perdoa, não é biblicamente falando, porque na Bíblia não tem essa passagem, e segundo quem estuda teologia também não pode concretizar que o suicídio ele não tem perdão. Mas eu tomo assim, se a gente mata uma pessoa, ou se a gente faz um mal a uma pessoa e não pede perdão, a gente não entra dentro do céu. E como é que uma pessoa, ela tirando sua própria vida, ela vai se pedir perdão depois? Essa é a minha tese. É a minha tese, a tese de um ano. Eu falei, minha filha, busque a Deus. Mas eu não disse a ela o que eu estava passando. Em momento algum, eu falei com ela, minha filha, eu também estou passando por isso. Imagine se eu falasse, também estou passando por isso. Vamos marcar para fazer nós dois um dia aí. Mas Deus, ele é tão detalhista. E esse livro de Jó aqui, ele dá tão detalhes da grandeza e do poder dele. Ele dá tão detalhes da misericórdia dele, que devemos se apegar ao Senhor. E Deus, ele nunca vai errar em uma escolha. O irmão, ele falou aqui sobre Pedro, mas quando ele escolheu Pedro como pescador de alma, e o que me chama a atenção também na passagem que tem é que Jesus, ele leva Pedro ao ambiente do milagre. Primeiro Jesus, ele pega Pedro, leva Pedro até uma pesca, né? Na Bíblia diz pesca maravilhosa. Mas aí Jesus fala assim, ó, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de alma. Mas Pedro negou a Jesus. Será que Jesus, ele errou na escolha? Não, ele não errou na escolha de Pedro. Porque antes dele negar Jesus, o próprio Jesus disse ao próprio Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, ou me negará. E aí, às vezes a gente fica pensando, Jesus, ele não disse para Águia, ele disse para Pedro, ele disse para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você me negará. E eu pensando assim, eu falo assim, quando ele falando ali, eu falei assim, por quê? Se Jesus, ele diretamente, hoje em dia, Jesus não conversa face a face, ele vai usar um vaso, mas naquele tempo Pedro teve o privilégio de ouvir da boca de Jesus que ele o negaria. Então estava tudo escrito. Era como se ele dissesse assim, Pedro, isso não vai anular a chamada que eu tenho sobre você. A chamada que eu tenho sobre você, Pedro, é maior do que você fazer isso aí, se você me negar. Porque lá na frente você vai entender o que eu tenho contigo. No louvor aqui, a gente por isso que é bom a gente ficar ligado no culto, falar igual é bom a gente ficar ligadinho. Tudo vai juntando uma coisa a outra, se você perdeu oportunidades. O pastor louvou aqui. A marca do pecado não vai anular a promessa que Deus tem na nossa vida. E quando eu venho aqui em Jó, e aí eu vejo aquela passagem que teve um dos amigos dele que disse que ele estava em pecado. Irmão, não queira associar aquilo que você não tem certeza e o que você não sabe. Deus, ele deixou uma sabedoria grande para a gente. A Bíblia diz que o povo padecerá por falta de conhecimento. Quando você vê o irmãozinho assim na prova, ore. Busque direção ao Senhor antes de você falar qualquer coisa. Eu não sei porque está vindo essas coisas aqui, mas deixa Deus falar. Antes de você ver o irmão, você ore. Você peça a Deus direção. Ezequiel 37. Jesus leva Ezequiel a um vale de ossos secos. E Jesus pergunta a Ezequiel:
porventura viverão? E Ezequiel fala o quê? Ezequiel fala, irmão? Só tu sabes. Se só Deus sabe, porque eu, humano e carne, vou dizer alguma coisa do irmão. Hoje, biblicamente, espiritualmente trazendo isso aqui ao tempo de hoje, sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Aquele irmão que está caído lá fora, aquele irmão que está desviado, que está afastado, desviado não, desviado é o capeta, que está afastado lá fora, que está se esfriando, porque para Deus existem duas mortes, é a espiritual e a carnal. O perigo da espiritual é porque o bom da espiritual, falando assim, é porque enquanto a porta da graça estiver aberta, você pode buscar seu espírito de volta. Porque quando Jesus profetiza, o espírito volta. Porque quando você busca a direção de Jesus, Jesus traz de volta o que está morto. Mas só que, oh meu Deus, estou pregando um negócio. Em Ezequiel, o que chama a atenção é uma coisa que, quando Deus fala, ei, anda ao redor. Jesus não fala, vai e pega. Jesus não fala, vai e pisa. Jesus não fala, ei, junta os ossos lá, faz do teu jeito, que eu faço daqui. Jesus, ei, ó, só é para andar ao redor e profetizando. Quando eu vejo um irmãozinho que está afastado, eu passo por ele, eu falo, ô meu irmão, Pai do Senhor, ó minha bênção, vem cá, varão. Sabe para quê? É para onde ele estava, tocar o coração dele de novo e falar assim, pô, o varão ainda vê Jesus em mim. E é isso, irmão, que a gente tem que fazer com nossos irmãos. Não é dizer que está em pecado, não é julgar ninguém, irmãos. Porque se Jesus, o próprio Jesus, Ele é o nosso advogado nas nossas vidas. Porque eu tenho que pular etapa e ser logo juiz, sendo que eu não vou ter nem esse direito de ser juiz. Enquanto a gente tem vida, a gente tem um advogado. Mas depois que a gente desce, é um justo juiz. A Bíblia que diz isso. Então eu não estou aqui para julgar nem A, nem B, nem C. Outra coisa aqui que, meu Deus. Eita, Jesus é ruim. Então Jesus vai ter que voltar para a palavra, meu pai. Não julgue o jeito de seu irmãozinho se expressar. Não julgue o jeito de seu irmãozinho adorar, de seu irmãozinho falar, não. Ninguém sabe o que ele está passando. Porque tem muita gente, eu vou tirar por mim. Tem muitos dias que eu me encontro abafado. Às vezes eu quero desabafar, eu quero conversar. Eu falo, olha, vou incomodar aquele cidadão de novo. Aí eu ligo para a Claudinei, tá onde? Estou em casa, vem aqui, bora conversar. A mesma coisa, irmão. Ali foi uma bênção que Deus botou na minha vida, né? E eu louvo a Deus muito pela vida dele. Ele falou que, dependendo do horário, ia estar aqui. Eu falei, varão, só de você estar em espírito de oração lá, vai ser de grande ajuda. Mas, deixa eu tentar voltar para a palavra aqui. E aí, quando Satanás, ele tenta contra a vida de Jó, ele tenta dizer que Jesus ele errou a escolha. Foi um sacrifício em vão. Ele quis dizer a Jesus que Jó só adorava ele porque Deus abençoava Jó.
E é muito fácil a gente adorar o Senhor em meio à abundância. Difícil é na escassez. Quando falta tudo, quando tudo está desmoronando, aí é o que está o difícil de adorar a Deus. Mas Deus, Ele não me trouxe, Ele não me resgatou a presença dEle no momento de abundância. Deus, Ele me trouxe num momento de escassez na minha vida. E ali eu comecei a entender que o tempo do Senhor, Ele é bom e é perfeito. Muitas das vezes a gente quer o agora, quer o já. Eu sou um desses, não vou mentir aos irmãos, o coração tem que ser sincero. Mas o que eu e você tem que aprender é que o tempo do Senhor, Ele é melhor do que o nosso. E Deus, Ele trabalha na vida de Jó em silêncio. E quando Jó, ele é cometido as chagas, tem outra parte aqui interessante que me chama a atenção, é que ele poderia coçar com a mão, ele poderia coçar com qualquer outra coisa, mas ele pega um caco de telha. Significa o quê? Cobertura. Enquanto Jó está passando pela aflição, Jesus está dando cobertura à vida de Jó. Satanás, ele tocou na carne, ele tocou na finança, ele tocou em tudo. Só não tocou na vida de Jó. Entenda uma coisa, irmãos. Quando nós levantamos o nosso braço, a nossa mão, e aceitamos Jesus, ali já é o momento de uma escolha de Deus nas nossas vidas. Mas sabe qual é a palavra mais perigosa que as pessoas tomam para a sua vida? Ela se chama livre-arbítrio. Eu não vivo mais em mim, mas Deus vive. E muitas das vezes a gente quer viver a forma que a gente quer. Eclesiastes vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. Eu não vou me salvar eu estando 24 horas dentro da igreja. Eu não vou me salvar estando 24 por 48 dentro da igreja. Religiosidade não salva ninguém. Nós somos salvos pela graça. Então, quando Jó ele pega a telha ali e se encosta, eu falei, Senhor, telha significa cobertura. É Deus dando cobertura na minha e na tua vida. As nossas obras, ela tem que ser reta aos olhos do Senhor. Sabe por que não existe perfeito no mundo e não vai existir? Porque a palavra de Deus ela não é mentirosa. Quando Adão erra lá no Éden, o que é que Jesus diz à serpente? Ei, que haverá de vir um. Não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi a próxima geração. Foi um que iria pisar na cabeça da serpente. A gente vai se desviar do caminho do mal. A gente vai se desviar do caminho do erro.
Mas bem certo é que Jesus, quando a gente aceita Ele, eu não sei se alguém aqui já veio de berço evangélico, de lá até cá, que quando a gente aceita Ele joga nossos pecados ao lado do esquecimento. Mas só que tem a lei da semeadura. E o que você plantou para você colher? O que é que você vem plantado para você colher? Jó, ele plantou retidão, plantou honestidade, plantou tudo aquilo que era bem visto aos olhos do Senhor. E Jó, ele ganhou, no final de tudo, um grande galardão. Em Jó 42, 10 diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus amigos, todas as suas irmãs e todos quanto antes o conheceram. Começaram com ele, comeram com ele pão em sua casa, se rodearam dele, consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Deus, mais uma vez, no tempo de Deus, todos aqueles que tinham se afastado de Jó aparece, mas aparece com outra missão. Aparece trazido por Deus. Por que vem trazido por Deus? Porque cada um deles trouxe algo que determinou o Senhor, o coração de cada um, para Jó se levantar. Irmãos, a glória nunca vai ser minha. A glória sempre vai ser de Deus. Se alguém chegar, meu irmão, no seu deserto e falar assim: olha, toma aqui, não dê glória ao homem, não. Agradeça como tem que ser agradecido. Mas a glória, ela vem de Deus, irmãos. A última palavra, ela sempre vai ser de Deus. O homem, ele pode até determinar, mas a última palavra é de Deus. Ei, Deus. As pessoas que falam assim: ei, ó, oração muda decreto. Muda decreto. Muda decreto do homem. Mas de Deus não muda, não, irmão. Posso me provar? Quando Samuel se ajoelha para orar para Saul, o que é que Deus responde? Não ore mais, porque quem eu já rejeitei como rei. Não ore mais, porque quem eu já rejeitei como rei. Então Deus, ele já tinha preparado Davi. Só que o interessante é que quando Samuel vem com o pedido do povo, Deus responde a Samuel: ei, Samuel, esse que eu estou provendo um rei. Só que quando a gente vai estudar um pouco a história disso aí, enquanto Deus respondia a Davi, e Saul, por existência do povo, por vontade permissiva, Deus consagrou Saul como rei. Davi ainda estava sendo gerado. Então, o meu tempo e o seu tempo do Senhor está sendo gerado.
É porque é no tempo de Deus. É no tempo certo. Eu, pela misericórdia de Deus, às vezes eu venho aqui, eu vejo muitas pessoas profetizando, falando, vai sair, vai aumentar. Em nome de Jesus, vai sim, pastor. Eu também creio. Mas a decisão precipitada, ela pode causar dores. Tudo é no tempo de Deus, irmão. Tudo é no tempo do Senhor. E quando Deus ele torna Jó 7 vezes, 10 vezes mais rico do que ele era e mais abençoado, Deus aqui ele está nos ensinando uma grande coisa, uma grande lição, que em momento algum, irmãos, em momento algum, devemos dar glória ao inimigo, ou devemos passar a nossa luta ao inimigo. Se Deus ele tem testemunho de você para dar, e o inimigo ele por algum motivo ele vai lá e tenta fazer algum mal à sua vida, creia, é Deus permitindo, irmãos. Mas hoje em dia vivemos uma geração que ela é rebelde. Tem um louvor que diz assim, geração eleita, eis-me aqui, até agora eu estou procurando essa geração. Até agora eu estou procurando essa geração. Eu falo por mim. Eu não falo pelo pastor, eu não falo pelo presbítero, eu não falo pelo missionário, eu não falo pelo outro presbítero Renato ali. Eu falo por mim. Até agora eu estou procurando essa geração eleita pelo Senhor. Eu acho que quem escreveu esse hino estava equivocado, esse hino é lá para frente, mas lá futuramente. Porque hoje em dia nas igrejas, o que não estou falando aqui, meus irmãos, pelo amor de Deus, se aqui eu não me sentisse bem, se aqui eu não estivesse bem, eu não teria escolhido, né? Por algumas coisas na minha vida eu vim congregar aqui, por algumas lutas. Tenho conversado com o pastor. Mas hoje você vê ninguém quer, a maioria das igrejas aí, ninguém quer ajudar ninguém a subir. É uma briga por cargo, é uma briga por consagração antes da hora, é uma briga por tudo, irmãos, menos por almas. E se eu e você hoje está na posição que Deus nos colocou, é para a gente ir atrás de almas, irmãos. Deus, ele tem uma alegria quando a gente resgata uma alma perdida lá. Imagine aí o quanto Deus ficaria feliz por cada pessoa que a gente lutasse, as igrejas lutassem verdadeiramente para conseguir almas, para permanecer ali no Evangelho. Tem muitas pessoas que, quando a pessoa sai da igreja, ela nem fala assim, meu Deus, cuidado, você não se desviar, não perder mais a vontade de adorar, fala assim, poxa, meu Deus, a era dizimista fiel. A preocupação está assim, irmãos, hoje em dia. Está preocupado no que a pessoa pode agregar, está preocupado no que a pessoa pode trazer. Mas eu estou preocupado, sabe em quê? Para onde aquela alma vai. Eu tenho fé em Deus que eu vou ver os meus, eu vou ver cada um daqui, cada um de vocês também lá no céu. Apesar que eu creio que lá a gente não vai ter memória, né? E se for ter memória vai ser muito dolorido. Lá não vai ter tristeza e nem dor. É para lá que eu quero ir. É para lá que eu luto constantemente contra a minha carne. É para lá que eu luto contra o meu espinho que eu tenho na carne. Como diz Paulo.
O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, acabo cometendo. E cada um de nós tem um espinho na nossa carne. Cada um de nós temos aquilo que a gente luta. Porque se fosse perfeito, já estávamos na glória. Não venho cobrar perfeição de pastor. Não venho cobrar perfeição do grupo de obreiros. A gente tem que cobrar perfeição de nós mesmos. Porque todos nós somos falhos. Estamos cometidos a errar. Mas quando Deus Ele fala que Ele é um advogado fiel, aqui a gente tem que fazer papel e semelhança de Cristo. Cristo disse que enquanto tiver vida Ele é advogado. Então, irmãos, a gente temos que defender a causa do nosso irmão. Se a igreja se unisse em um corpo só, perante a Deus, perante a Jesus, perante a Cristo, o mundo estaria 100% melhor, 80%, não vou generalizar 100 não, 80%, 90% melhor. Mas, para encerrar aqui também, e deixar na mente dos irmãos, vai chegando aí o tempo, né? E para mim, depois que apareceu esse negócio de direita, mexeu com a mente do ser humano, mexeu com a mente do homem. Ó, aprenda uma coisa, eu vou dizer a vocês aqui, é a minha linha de pensamento. Não é político nenhum que vai defender a gente. Não é político nenhum que vai representar a gente. Não é político nenhum que vai subir, que tem direito de estar aqui, ó. Eu vou ser sincero aos irmãos. Eu que estou pedindo a Deus misericórdia todo dia, que tento lutar para fazer a vontade dele. Eu subi no altar e eu falei, Jesus me perdoa, Senhor. E hoje, sabe o que a gente vê? Altar sendo alto. Altar é lugar santo. Não é que deve subir aqui não, irmão. Altar é lugar santo, é lugar de santidade. Não vem para cá querer fazer seu teatro na... Olha, a igreja que verdadeiramente tem a palavra, que verdadeiramente Deus opera, isso não acontece. Não acontece não, bicho. Sabe por quê? Está sensível ao ouvido de Deus. Quer ajudar? Vai ajudar. Quer abençoar? Vai abençoar. Quer um bolo de palavra? Quer. Aí embaixo. Vai falar? Vou. Aí embaixo. A gente está trazendo um benefício aqui para a gente. Amém. É a obrigação deles fazer pela gente. Mas que fique na mente dos irmãos a obediência, a retidão e esperar o tempo do Senhor. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Que o Senhor Deus venha abençoar cada um poderosamente. Amém? Aleluia.